Vamos falar do Atlético, pessoal. Giovana Pires, conta pra mim, Gil, qual o seu destaque inicial nesta segundona? Mais uma vitória, hein? Bora lá, Rafa. Atlético não perde desde daquela derrota pro Cruzeiro no Clássico, né? Já são 8 partidas, então, 4 empates, 5 vitórias. O Galo engrenando nesse Campeonato Brasileiro, inclusive depois da vitória de ontem por 3-0 em cima do Grêmio, subiu, pegou o elevador e realmente subiu na tabela. 2 posições alcançadas, tá em 4º lugar agora, dentro do G4, dentro da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Com 60 pontos, então, o Atlético aparece 3 pontos a menos do que o Palmeiras, que hoje é o líder da competição, tem 63. Então o Galo entrou de vez realmente nessa briga pelo título. A gente sabe, a gente já vem falando há um tempo, é um negócio complicado, é uma situação que realmente poderia fugir da normalidade, mas o que tem de normal nessa edição do Campeonato Brasileiro a gente não sabe ainda. Então o elenco do Atlético e principalmente a torcida realmente comprou essa ideia ontem na Arena MRV, acreditando realmente no título brasileiro nessa temporada, mas o foco principal, que é na Libertadores, já está praticamente garantido. Aproveitar para dar boa tarde ao Breno Galante, já está conectado conosco. Tudo bem contigo, Breno? Qual o seu destaque desse jogo? Vitória do Galo por 3-0 contra o Grêmio. Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. Olha, eu acho que o torcedor do Atlético hoje acordou orgulhoso do que viu ontem, né, Rafa? Porque o Atlético ontem venceu, convenceu e mostrou que realmente tem um futebol para poder disputar esse título do Campeonato Brasileiro. Futebol apresentado ontem, né? Porque aí fica aquela grande interrogação. Por que não apresentou esse futebol de ontem contra o Curitiba, contra o Cruzeiro, contra o América? O Filipão respondeu na coletiva de uma maneira até irônica, tudo bem, né? Mas era o que se esperava do Atlético. Um jogo com muita determinação, foco, o time com intensidade, o time fez gol e não recuou, o time mostrou sua força dentro de casa. A gente viu o Caldeirão funcionar ontem na Arena MRV, a torcida apoiou o time, depois no final ainda teve o Eu Acredito, destaque pro Arana que fez um belíssimo gol, né? E um detalhe importante, o Filipão nessa reta final, ele tem resgatado alguns jogadores que não tinham sido utilizados tanto no Campeonato Brasileiro. O Rubens, né? Começou lá naquele jogo do Bragantino, entrou e começou a ser uma arma desse time do Atlético. Ontem até ficou no banco. E aí entra o Edenilson, criticado por vários, mas que fez uma boa atuação e mostra que é mais um jogador que pode ajudar o time nessa reta final. Então o Atlético cresceu no momento certo e agora, Rafa, estão deixando o torcedor sonhar. Então, enquanto tiver esperança, o torcedor acredita. Gente, o povo ontem gritou, né, Gil? Eu acredito. Foi embalado aí pelo Atlético, pela torcida do Atlético durante os 90 minutos. Inclusive o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo, que fez o primeiro gol da vitória alvinegra em cima do Grêmio ontem, disso depois da partida. Se a torcida tá acreditando, por que a gente não vai acreditar? Foi o que o Guilherme Arana disse. E falando nessa frase simbólica, histórica, lá da campanha de 2013 do Atlético, quando o Galo foi campeão da Libertadores, depois de várias partidas históricas realmente, várias confusões em que parecia que o Galo não ia conseguir, a torcida realmente acreditou. O técnico Filipão comentou sobre essa frase dita pela torcida durante a partida e até citou a galera ali que tem na comissão técnica do Galo, o Vitor Bage, ex-goleiro do Galo, também tem o Hever, que hoje ainda é zagueiro do clube, e também o Léo, que também faz parte, o Léo Silva, né? Também ex-zagueiro que faz parte dessa comissão técnica alvinegra e que estiveram nessa campanha histórica do Galo lá em 2013. A gente vai ouvir o Filipão falando sobre qual foi o sentimento dele em relação a isso e que o Galo agora tá comendo pelas beiradas, assim como um bom mineiro pode fazer. Vamos ouvir o técnico do Galo. Acho que na minha comissão tem o Vitão, que está ali, que é o homem do Eu Acredito, tem o Hever, eu tenho lá treinando junto conosco o Léo. O que mais temos lá, Vitor? Alguns estão lá com a gente e ficamos satisfeitos porque a torcida nos dá o apoio, nos deu o apoio, nos ajuda, e a gente tenta entender algumas situações da torcida. Eles são torcedores e pronto. E vamos ver, nós acreditamos num objetivo,
O objetivo temos hoje entre os 6, temos 8 pontos de vantagem do Atlético Paranaense. Vamos brigar agora por um outro objetivo, ou ainda temos que brigar pelo objetivo de chegar até entre os 6. E vamos fazer os jogadores entender que nós podemos, além de brigar pelos 6, podemos brigar pelos 4. E se nos derem alguma chance, quem sabe, né? Vamos brigar, vamos pezinho por pezinho. Como vocês falam aqui, vamos mineiramente devagar. Eu não sou mineiro, mas estou aprendendo. Tá aí então o técnico Filipão, técnico do Galo, falando sobre as chances do Atlético ser campeão brasileiro ainda nessa temporada. Sobre a probabilidade, né? Os números do Departamento de Matemática da UFMG, de acordo com eles, o Palmeiras tem 55,3% de chances, o Flamengo 19,1%, Botafogo aparece com 19,5% e aí o Atlético é o quarto colocado nessa lista, 3,7% de chances de ser campeão brasileiro nessa temporada. Grêmio ainda também tem a possibilidade, 1,7%, assim como o Bragantino também com 1,7%. Bom, Dimar Oliveira comentou o jogo pela rádio ontem, né, Di? E assim, a gente já fez um exercício aqui, eu, você, Giovana, Seabra, Lélio Gustavo, Breno Galante, tentando lembrar atuações de gala, do Galo, sem nenhum trocadilho aqui, ou boas atuações do Atlético na temporada. O jogo de ontem foi o melhor jogo do Galo em 2023, Gi? Eu falei isso na transmissão, sem dúvida nenhuma foi o melhor jogo do Galo na temporada, e eu disse mais, que das equipes que estão na briga, né, por vaga direta a Libertadores ou pelo título, dos últimos jogos que eu acompanhei dessas equipes que estão na briga, o Atlético fez a melhor apresentação dos últimos jogos, né, em relação a esses que estão disputando com ele. Ficou difícil até da gente escolher o melhor em campo, né, Gil? Porque assim, se você pegar do goleiro, né, aos laterais, passando pelo Arana, que pra gente foi o destaque da partida, o Gemerson, o Lemos, né, o Gemerson extremamente ali pressionado, e como ele foi bem ontem, o próprio Rubens quando entrou, que a gente achava que poderia começar como titular, o Otávio foi bem também. Otávio, que partidaça do Otávio, o Edenilson, né, como que mudou ali o contexto. Então foi um coletivo e um individual que deu muito certo. O Paulinho fez um bom jogo, mas obviamente depois ele saiu e falou que ele estava passando mal e tal, mas mesmo assim ele teve uma importância enorme, que foi aquela que a gente gosta sempre de dizer, né, Lélia, do jogo sem bola, né? Ele puxa a marcação, né? Ele leva muita gente com ele, e impressionante no esquema ontem do Atlético foi a força de marcação do Atlético. A cada jogador do Grêmio, porque era o Grêmio, tá, gente? Tinha desfalque? Tinha, mas era o Grêmio, com Luizito e companhia. A cada jogador do Grêmio que chegava, você tinha 3, 4 jogadores do Cruzeiro, do Atlético, que apareciam por ali, você não sabia nem de onde que eles saíam para fazer aquela marcação. Então, claro que o Grêmio chegou como grande equipe que é, mas o trabalho defensivo do Atlético foi muito bom, o ofensivo também muito bom. Ele teve bola na trave, bola passando por cima, bola, sabe? E todo mundo acreditando muito naquele contexto que o Atlético fazia no coletivo. Até o Rubens, que arrisca pouco, ontem ele arriscou e olha, foi por pouco. Então, eu acho que foi realmente um dia, né, uma tarde, noite, para o torcedor atleticano lembrar por muito tempo. E pela primeira vez em 10 jogos na Arena, a cabine balançou. Balançou? Isso foi fantástico, porque isso a gente tinha muito no Mineirão, né? O Mineirão antigo, né? Com aquelas cabines projetadas. Nossa, mãe. E ontem, realmente, a cabine balançou nos gols do Atlético. Você sentia, né? Trepidar, o que mostra também a torcida, que foi maravilhosa, né? Lógico, teve as vaias ali no início, quando anunciados alguns jogadores, Edenilson principalmente, e o Gemerson, mas na sequência houve o respeito ali ao trabalho que eles estavam fazendo e os aplausos finais. Então, acho que foi realmente uma tarde pro torcedor se lembrar por muito tempo. Eu não vou nem entrar no mérito, viu, Lélio, daquele outro debate que a gente já teve aqui, preço do ingresso, tem que ser caro, tem que ser barato. Fato é, viu, Lelão, que quando botaram preço do ingresso a preços populares, a galera tava mais vibrante, cantando mais no estádio, tava lá e presenciei isso. Mas se bem que você também já falou isso, né, Lélio? O Atlético, ele tem que entender o que ele quer, se ele quer fazer grana com o estádio, ou se quer botar o povão, a massa mesmo, a galera raiz, pra poder gritar os 90 minutos. Mas ontem, te falar, viu, Lélio Gustavo, foi o clima, o ambiente mais bacana na Arena MRV dos jogos que eu pude acompanhar, viu?
Mas aí a gente deve levar em consideração aquilo que o futebol, né, faz com o torcedor. O time, porque não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. É o campo que conta. E é o campo que faz a torcida cantar. E ontem o time não só fez a torcida cantar, como encantou. Olha aí, hein? Que é isso? Tem. Mas o Atlético, olha só meu sorriso. O Atlético. Ontem o Atlético jogou bem, pô. Ontem o Atlético jogou bem. E jogou bem todo mundo. Se o Paulinho não fez gol, ele deu assistência. O Hulk perdeu uma chance clara que ele coloca o Hulk na cara do gol no primeiro tempo. No segundo tempo o Hulk não desperdiçou. Então você pega todos os jogadores, eles estiveram ontem acima da média, né, que eles jogaram nesse Campeonato Brasileiro. É isso que a gente sempre cobrou, que o Atlético tem time para jogar mais. O Grêmio mandou bola na trave, mandou, já tá 3-0. Acho que o Lemos salvou uma bola. Mas salva mesmo, tá jogando contra o Grêmio. E tá lá pra fazer isso. O Grêmio vai criar oportunidade e o goleiro vai aparecer, o zagueiro. Então foi um jogo muito bem jogado pelo Atlético e a gente espera que tenha essa mesma firmeza quarta-feira lá no Maracanã. Agora, quanto ao ingresso, a gente vai ficar nessa discussão aí, sabe? Realmente, quer continuar disputando? Depende muito, né? Porque certamente na quarta-feira nós vamos presenciar uma arrecadação superior a 5 milhões de reais. Você pode esperar isso aí. Pois é, o Flamengo, que você estava ontem no jogo do América, o Flamengo ontem parecendo que ele era o mandante, né, Seabra, no jogo contra o Coelho, né? Mas o Flamengo, normal, né? Praticamente em todos os estádios do Brasil onde o Flamengo for jogar, ele vai jogar em casa, né? Ele vai jogar com o estádio lotado. E no Parque do Sabiá ontem não foi diferente, no Maracanã, obviamente, aí realmente é em casa, né? Ontem, em relação ao Atlético, tudo conspirou, né? A coisa toda funcionou. Pela primeira vez, eu não vou dizer, mas nos últimos tempos, a gente viu o Atlético tranquilo, dominando o jogo, administrando bem o jogo. E aí a torcida foi junto, a coisa toda conspirou. Eu projetando pra frente, eu ainda continuo achando, até não só pela probabilidade, mas eu acho que pelos números, ainda não vou dizer cedo, mas não é cedo mais, né? Porque estão faltando só 3 rodadas para acabar o campeonato. Eu ainda continuo achando difícil, porque lá pra cima, eu acho que o Palmeiras, o Flamengo vai depender em relação ao Flamengo muito desse jogo de quarta-feira, porque aí quem ganhar provavelmente vai, o outro fica. E o Palmeiras, que quando o Palmeiras depende só dele, é complicado. Então, não sei. Vamos esperar passar mais uma rodada pra gente ver o que vai acontecer. Pois é, faltam só 3 para terminar o Brasileiro. Gil, a gente tem uma outra sonora do Filipão, antes de eu chamar novamente o Breno Galante. O que mais que o Filipão falou ontem? Ele também falou sobre essa questão ofensiva do Atlético, né? O Galo não conseguiu uma vitória por 3 ou mais gols de diferença desde maio, quando venceu o Cuiabá por 4-0. Inclusive, foram só 3 vitórias dessa maneira nessa temporada. A de ontem foi a terceira, então. O Atlético conseguiu se destacar ofensivamente também, além de segurar bastante essa questão defensiva. E aí eu questionei a ele, perguntei o que aconteceu de diferente para que o Galo conseguisse realmente vencer sem tanto sofrimento, né? Não teve apavoro, digamos assim, do Grêmio, até porque o Galo conseguiu realmente matar a partida. Vamos ouvir o que o Filipão disse. Não muito diferente, o time vem se organizando e eu acredito que eles estão confiando mais na comissão e nós confiando mais na forma de jogar que era. Eu tinha uma fórmula de equipe imaginada, fui me moldando e eles foram se moldando também e entendendo que a gente pode acrescentar algumas valências, eles foram conseguindo e eu fui conseguindo entender algumas coisas e temos todos os jogadores em condições, à exceção de 1 ou 2 jogadores lesionados, que é o Fux, o Rabelo que estava fora, o Batalha, quer dizer, então, mas pouca gente lesionada e aí dá pra gente ir mantendo mais ou menos o esquadrão principal dentro de uma fórmula e acho que é isso que a gente tem conseguido os pontos necessários para chegar até os 60 pontos, como nós já chegamos.
Tá aí o Luiz Felipe Scolari, Breno Galante, falando sobre isso e outras cocitas mais lá na coletiva, Breno. Olha, Rafa, ontem eu achei muito importante na coletiva do Filipão alguns detalhes. Primeiro, ele repetir que mesmo não tendo contratado nenhum jogador, ele teve um problema no início, mas com o tempo, na base da conversa, do entendimento, ele abrindo mão de algumas situações, os jogadores também, houve um entendimento do que ele queria e ele disse ontem, agora a diferença de quando eu cheguei aqui é que os jogadores confiam no trabalho, confiam na comissão técnica. Isso eu achei muito importante, porque mostra que está todo mundo na mesma sintonia. E outro detalhe, ele citar mais uma vez na coletiva o nome das pessoas que trabalham com ele. Ele citou o nome do Carlos Pracidelli, citou o nome do Lucas Gonçalves, do Éder, já citou em outras ocasiões a psicóloga, a Michele. Acho que é muito importante isso, ele valorizar quem está do lado dele. O Filipão, ele realmente é um cara que cria um ambiente de muito positivismo dentro do clube, é um ambiente que dá uma tranquilidade de trabalho, e ele até falou da folga, né? Como foi importante o trabalho mental em cima dos jogadores, que ele olha o determinado dia para poder fazer alguma atividade que ele sente que os jogadores gostam ou não, para deixar eles mais à vontade, que o importante é estar todo mundo alegre e feliz para poder praticar o futebol. Então o Filipão está resgatando algumas coisas que são interessantes para a gente poder ver o desempenho do Atlético. E como eu disse anteriormente, o time cresce num momento muito importante. E acho, sabe, Rafa, que ele vai ser o grande diferencial para esse jogo contra o Flamengo. Vai ser uma guerra, vai ser aquele verdadeiro inferno, como foi ano passado na Copa do Brasil, todo aquele clima hostil. Mas para mim a grande diferença pro Atlético nesse campeonato é ter o Filipão no banco. Com isso tudo que eu falei, essa administração que ele sabe fazer do grupo, eu acho que ele pode ter um peso muito grande para poder fazer com que os jogadores não sintam essa pressão no jogo de quarta-feira. E só para fechar falando sobre as possibilidades do campeonato, agora veio essa notícia de que o Fluminense deve poupar jogadores contra o Palmeiras. O Fluminense vai poupar jogadores contra o Palmeiras por causa do gramado sintético, né? Já começa até a clarear um pouco mais o lado do Palmeiras, porque enfrenta a América, Fluminense e fecha com o Cruzeiro. Por isso que eu falo que é difícil ainda pro Atlético, né? Porque eu até tinha uma expectativa que o Fluminense podia ali dar uma apertadinha no Palmeiras, mas aí colocando o time misto para jogar lá em São Paulo, aí a gente já viu como é que vai ser a situação, né? Então, o torcedor pode sim acreditar, mas com muito pezinho no chão, porque a coisa continua muito difícil, viu, Rafa? Rafa, isso que o Breno falou é muito importante, porque me faz assim, a gente se lembra do Levir Coupe, do Cuca, né? Técnicos vencedores no Atlético que sempre primaram muito, né? Por esse ambiente. Camarada recebia lá a premiação, chamava a galera que corta a grama, que sabe, né? O mais humilde dos funcionários para passar uma parcela da premiação pros caras, sabe? Então isso aí é importante. Todo técnico do Sul sabe criar esse ambiente. Isso aí é muito importante numa reta final de campeonato também, viu? Bem lembrado, viu, Breno? E essa questão do Fluminense aí também poupando, gente, tem que pensar que não é só pra quem acha, nossa, eles vão entregar paçoca porque prefere o Palmeiras campeão ao invés do Flamengo, que é rival. Nós também. Só lembrar que o Fluminense tem um Mundial de Clubes a ser disputado por aí, né? Já tá chegando a hora. E o Atlético jogou contra o reserva do Fluminense também. Sim. Gil, voltar contigo aí. Pra gente encerrando já aqui no noticiário do Atlético, ainda sobre o técnico Filipão, Sérgio, a gente já vem falando isso há um tempo, né? De que muito provavelmente vai ser o comandante do Galo realmente para a próxima temporada, tem contrato com o clube, inclusive, até o fim do ano que vem, até dezembro de 2024. E aí ontem o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, falou também mais uma vez que muito provavelmente sim, né? Falou que não tem motivo para trocar de treinador. A diretoria está satisfeita com a atuação do time, principalmente agora que realmente tem engrenado nas últimas partidas. O Atlético é o líder do segundo turno do Brasileiro, tem a melhor defesa também da competição, com 27 gols sofridos em 35 partidas. Então o Atlético está satisfeito com o treinador, com o técnico Filipão. Então muito provavelmente ele será sim mantido para a próxima temporada.
Pra gente encerrar então, Rafa, todo mundo que acompanha a gente aqui na FM Tempo, novidade em relação aos treinamentos na Cidade do Galo. O atacante Eduardo Vargas, que não entra em campo desde o dia 20 de agosto, se lesionou no mês seguinte, em setembro, estava com uma lesão no joelho, se recuperou e iniciou o período hoje de transição física. Foi liberado pelo departamento médico então para esse trabalho com bola, inclusive participou de parte do treinamento hoje com o grupo, e aí pode ser uma opção para o técnico Filipão nas próximas partidas. Importante, ainda não foi liberado da transição física, está recuperado da lesão no joelho, sofreu uma entorse, mas fica essa questão aí, pode ser que nos próximos jogos, acredito que para essa quarta-feira ainda não, mas ainda São Paulo e também a próxima rodada, a última rodada na verdade, contra o Bahia, pode ser uma opção pelo menos no segundo tempo dos jogos do Atlético. Corre algum risco do atleticano ter que ver o Vargas em campo, ou Daniel Seabra? Olha, eu não sou médico do Atlético, né? Pelo noticiário da Giovana, corre. Eu vou aproveitar que o prêmio do dia é Caetano Veloso e lembrar de Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Rafa, não corre, eu acho. Nossa, de Maria, eu acho que ele também é carta fora do baralho, tá? Acho que nem no banco, porque o Luiz Felipe é um dos treinadores que tem aquela máxima, né? De passou, olhou e normalmente é o cara que vai te danar no coisa, né? Tanto o Luiz Felipe quanto o Vanderlei, aliás, fazendo justiça, o Vanderlei Luxemburgo também tem esse espírito de valorização de todo mundo que trabalha com ele, cita os nomes e tudo mais, né? E o Luiz Felipe também, e a gente viu isso muito de perto. Mas eu acho que realmente, ele nem citou o Vargas, a Giovana ainda lembrou, né? Ele fala os nomes ali, ele sabe que tá faltando um, e é o Bataglia. E aí a Giovana gritou Vargas, ele, fingiu que não tinha ouvido. É por isso que eu aposto que nem no banco. Lembrando que o Vargas tem contrato até o final do ano que vem ainda. Aí é com o Rodrigo Caetano que vai ficar até o final também, de 2024. né? Ele ainda é patrimônio do clube, tá recebendo o Atlético, tem um alto salário, então... Aí é com o Rodrigo Caetano, né? Que também vai ficar, segundo o presidente, então... Aí ele arruma um lugarzinho pro Vargas. Só uma outra pergunta aqui, Breno Galante, antes da gente fechar deveras o noticiário. Gemerson ontem foi bem. Luizito Soares está no bolso da zaga. Você acha que o Gemerson agora se firma como titular ou Breno Galante? Ou ainda o Igor Rabelo tem preferência em relação ao Gemerson? Rafa, vou ser bem sincero com você, né? O Rabelo tá liberado para jogar contra o Flamengo, mas eu acho até depois da coletiva em que o Filipão dá uma nota 9,5 pro Gemerson, e eu concordo com ele, o Gemerson foi muito bem, eu acho que ele não vai tirar. Se antes, quando era para tirar, que o Gemerson não tava bem, ele bancou, agora que o Gemerson tá bem realmente, ele não vai tirar. O Gemerson vai ser o titular contra o Flamengo e eu acho que a zaga vai tá bem servida ali com ele. O Atlético chega com muita moral para esse jogo no Rio de Janeiro. Essa vitória de ontem foi muito importante. Amanhã, inclusive, já farei o programa de lá, já sentindo o clima do Rio, como vai estar lá, né? O Atlético chega à noite lá, vou estar lá para recepcionar o time do Galo, mas antes, Rafa, assim como todos vocês, eu tenho certeza, eu vou estar assistindo o jogo do Cruzeiro hoje contra o Goiás, mas não é porque eu vou secar o Cruzeiro, não. É porque eu vou estar de olho lá no Ramon Abad, que vai ser o juiz de quarta-feira contra o Atlético, né? Vai apitar hoje, então eu vou ficar de olho nele para ver como é que ele vai estar, porque eu acho que eu tenho medo dessa questão física pesar para ele, né? Apita o jogo na segunda, para apitar outro jogo na quarta, da grandeza de Atlético e Flamengo. Vou estar de olho nele hoje à noite, mas vou secar um pouquinho também. Um abraço pra vocês e até amanhã. Valeu, Breno. Meu medo não é nem questão física, não. É a ruindade dele, o tanto que ele é caseiro, tá? Portanto, o torcedor do Cruzeiro já fica de olho aberto, igual ele fica, olhando assustado pros outros dentro de campo. Porque o Ramon Abate Abel é desses aí, viu, gente? Olho nele, olho nele. Gil, daqui a pouquinho você volta com mais informações do Galo, fechado? Eu volto pra gente falar um pouco também sobre essa partida contra o Flamengo e até a invasão da torcida do Atlético lá no Maracanã.